Bem-vindos de volta ao canal. Gente, hoje eu vou falar de psicografia, como ela aconteceu comigo, como foi meu caminhar até aqui. Espero que muitos de vocês que me perguntaram sobre a psicografia possam entender um pouquinho de como aconteceu esse processo comigo e que auxiliem vocês a ver se devem fazer psicografia ou não. Então, espero ajudar vocês nesse sentido aí. E o que eu vou falar é a minha experiência, a minha visão das coisas. Espero que vocês aproveitem, que eu consiga passar um pouquinho do que aconteceu comigo. Porque, gente, eu tenho olhado na internet, lógico, tem coisas que a gente não consegue olhar, e tem pessoas debatendo contra o espiritismo, falando um monte de coisas contra, porque não acredita mais no espiritismo. Eu acho assim, isso é muito sério. O meu berço foi o espiritismo. Hoje eu estou caminhando por um outro lado, estou aprendendo outras coisas, mas se eu não abençoar aquilo que eu aprendi com o espiritismo, foi o meu berço, foi a minha escola de uma vida toda quase. Como é que eu vou criticar aquilo que me ensinou? Então, quando a gente olha para aquilo que foi um berço para a gente e amaldiçoa e fala não acredito mais, não gosto mais, quer dizer, enquanto serviu, aquilo foi útil, e aí você cospe no prato que comeu. Eu não penso assim, eu acho que tudo é válido. Como eu falo, existem escolinhas de aprendizado e escolas espirituais. Você imagina várias escolas em níveis diferentes, como nós temos aqui na Terra, não é diferente do lado de lá. São escolas, cada um está no nível que precisa estar. Então você passa pelas escolas, pelas classes, e vai evoluindo até você chegar no vestibular. Então, você olhar para trás e cuspir no prato que comeu e sair falando mal, para mim o meu olhar, tá? É você querer aparecer e você começar por um caminho totalmente errado. Se você quer um caminho de luz, você começar falando mal daquilo que foi o seu berço e que te acolheu no momento de dificuldade, você está totalmente errado. Para rever o que você está fazendo, porque o caminho que você está tomando não está certo também. Então, abençoa, seja lá onde for que você tenha passado. Foi a Umbanda, foi o Kardecismo, foi o Espiritismo, foi o evangélico. Quem foi evangélico hoje não é mais, não pode cuspir no prato que comeu, não pode aprendeu em algum momento aquilo que precisava aprender. Seja lá de onde você veio, abençoa aquilo que te foi o berço, assim como a casa dos seus pais. Se você briga com a sua mãe, por pior que ela seja, ela te deu a vida. Você não evolui se você estiver em desalinho com ela. Não dá a convivência, ela errou, tudo bem. O afastamento, às vezes, ele é abençoado também, mas seja grato àquilo que você tem, porque você vai estar cuspindo no prato que comeu. E aí, isso é revolta, isso não te leva ao aprendizado, é construção de quem você é, da sua base. Se essa base não for forte, se você não está estruturado com essa base, como é que você vai ser um instrumento que traz mensagem dos espíritos para outra pessoa? Então, eu vou começar falando disso, gente. Veja o que você quer. Construa quem você é. Por que você quer fazer psicografia? Qual é a sua intenção? Você está com vontade de fazer porque você vai abrir um canal
com espiritualidade, você sabe com que você está mexendo, quais são os espíritos que você está mexendo, porque eu não vejo. Mas você empresta o seu corpo, não é emprestar corpo físico, não. Você empresta a tua energia, a conexão com os seus chakras para um espírito. Que espírito é esse? Então, os perigos do não conhecimento daquilo que você vai abrir de canal. Seja lá mediúnico para incorporação, ou seja, qualquer tipo de mediunização que você vá dar ao seu corpo. Eu falo que quando começou a minha vontade de psicografar, de conhecer, eu tinha 20 anos, eu não sabia o que era, eu só sabia que eu queria escrever, eu queria contato com aqueles que partiram, eu queria ser esse canal. E comecei a fazer como o Emmanuel fala pro Chico Xavier, olha, disciplina, disciplina e disciplina. Horário, regra, se disponibiliza e vai estudando junto. Estudando o que? Espiritismo. Você está dentro do espiritismo, para fazer psicografia, espiritismo. Eu comecei a fazer psicografia e aí eu fui num centro falar que legal, porque no começo, gente, a gente fala assim, puxa, eu estou escrevendo. O medo de passar uma mensagem errada te faz sempre como alerta, toma cuidado, porque é muito sério esse contato. Então eu fui no centro e aí a dirigente do local falou para mim, olha, Kátia, você senta, você psicografa, não tem problema. Quando acabava as sessões eu falava assim, mas falaram que a gente fica inconsciente e eu tô presente nas psicografias o tempo todo, eu não fico inconsciente. E a médium falou, calma, Kátia, não é assim, com o tempo essa inconsciência vem. Eu falei, vem? Ah, que legal. Gente, a inconsciência não veio nunca, até hoje. E eu estou presente nas mensagens tempo integral, tá? Então, olha quantas pessoas despreparadas nesse caminhar, nessa jornada mesmo espiritual, despreparadas para ensinar outras pessoas. A culpa era da dirigente? Não, a culpa era minha. A ignorância era minha de ficar esperando uma inconsciência. Na verdade, nós temos que aprender muito mais. Nós temos que abrir a nossa consciência e não tampar ela, não deixar ela inconsciente. Para o meu tipo de mediunidade, de empata que eu sou, o médium empata, ele sente o sentimento das pessoas, eu não vejo, eu não ouço. Então tem médiums que têm esse tipo de mediunidade, eles podem falar, mas eu não. O que tem acontecido comigo é eu sentir alguma coisa nos meus ouvidos acontecendo. Antes de todo o aprendizado, eu relato em algum vídeo meu que eu parecia que eu tinha um fone de ouvido pendurado e na verdade era esse canal que estava sendo aberto e deve estar sendo mexido ainda, porque eu sinto muitas vezes como um tampar de ouvidos, enfim. E agora tem acontecido como se tivesse um binóculo aqui à minha frente. Às vezes acontece desse chakra ampliar, e aí o chakra, na verdade, eles são como cones, eles vão para frente. Então às vezes eu sinto que isso aqui tem como se fosse um peso, como se eu estivesse colocando um binóculo de verdade, e tem acontecido algumas visualizações. Talvez esse canal esteja sendo aberto agora. A mediunidade, ela não é igual para todo mundo. Às vezes acontece uma coisa comigo e outra com vocês que estão aí. Então não dá para generalizar. É uma coisa comigo, outra com vocês. E é assim com todo mundo. A gente pode ter algumas características parecidas, mas não é igual. Não generaliza. Então observa.
Eu acho que essa observação é que te dá o conhecimento, né? O autoconhecimento. Aí eu mudei de local que eu trabalhava, passei a frequentar a casa de uma amiga e escrevia lá, mas aquela dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha sempre continuava comigo. A psicografia, a inconsciência. E aí eu falava, no final, eu sempre falava, mas será que fui eu mesmo que escrevia? Será que foram eles? Ou eu estou interferindo nessa carta? Eram cartas lindas. E aí, um belo dia, veio uma descarga elétrica. O meu braço ficava com uma carga de eletricidade muito grande. E aí a minha amiga, que é vidente, virou e falou: Kátia, seu cabelo ficou deste tamanho. E eles disseram o seguinte: se é você, então continua. E as psicografias cessaram totalmente. Isso em mais ou menos 2008. Aí eu mudei de cidade, vim para São Paulo e a psicografia ficou de lado. Fiquei aqui em São Paulo. Quando foi 2013, eu fui num neurologista. Ele é famoso, ele escreveu um livro sobre dor de cabeça. E eu soube que ele era espiritualista porque eu preenchi uma ficha e ele perguntava se tinha algum processo, né, mediúnico. E aí quando eu entrei na sala desse médico, eu só chorava. Eu contei que eu estava sem psicografar já há algum tempo, eu queria conhecer um lugar que fosse sério, que eu pudesse desenvolver a mediunidade de uma forma bacana, que eu não ficasse 5 anos fazendo curso, né? Porque as escolinhas do espiritismo, elas são categóricas. Às vezes você faz escola de espiritismo 5 anos numa casa e você sai dessa casa e vai para outra, a outra fala assim: não, agora você precisa de mais 5 anos aqui, o que você fez aqui não presta, não vale nada. Então é incoerente. E eu não aceitava muito aquilo, não descia, eu não via lógica naquilo. Então ele falou: não, Kátia, vai em tal grupo, eu vou te dar uma carta. Ele me deu um livro dele autografado, eu só chorava na sala dele. Pra variar, sou chorona. E aí teve uma direção de 2013 para cá, as psicografias. Eu fiquei um tempo em treinamento. E aí eu comecei, realmente as psicografias retornaram. Esse período eu estudei muito, em casa mesmo, lendo livros, aprendendo. É muita emoção em cada psicografia, em cada coisa que acontece. É muita emoção mesmo, esse contato com os espíritos e com os parentes, aqueles que acreditam. É muito lindo, é um trabalho que encanta a minha alma. E às vezes eu penso que muito do que a gente faz é um serviço de assistência dos dois lados. Nós somos intérpretes. E às vezes a carta não chega no endereço certo. Ou a pessoa não acredita, ou tem esse duvidar. E o importante, eu acho, que é a gente saber que o nosso medo de errar, eu acho que falo isso em nome de todos os médiuns que fazem psicografia, é no sentido de fazer um trabalho bem feito, é ser o mais puro possível para trazer uma informação do lado de lá bacana, que fale a alma. Só que às vezes eu fico pensando que esse mecanismo, ele é muito falho. A gente, como intérprete, a gente tem muitas coisas erradas ainda. Existe um processo de mediunização que a gente passa, de ativação de chakras e toda uma coisa que às vezes o médium não está preparado. Assim como uma pessoa que não está preparada para receber a carta, às vezes o médium não está preparado, porque tem N problemas que surgem no meio do caminho. Como
eu escrevo a carta. A intuição, ela chega como uma carta pronta. Como que eu vou explicar? Eu não crio uma história para escrever. A história, ela vem pronta, relacionada com aquela pessoa. É como se nós abríssemos alguns registros e acessássemos esse registro e trouxéssemos a informação. Que a gente realmente acessa esse outro lado da vida, ou eles nos acessam, eu acho que é mais assim que acontece, eles nos acessam. Existe uma permissão para que isso aconteça, e quanto mais amparado tiver, melhor. Em algum momento, elas, não são todas, tá? Pelo amor de Deus, mas as pessoas chegam lá e colocam dúvida. E eu sinto, muitas vezes, a condição do espírito entristecido, porque para ele estar lá, ele passou por uma dimensão inteira para chegar na Terra, para voltar até aqui e trazer uma mensagem de como ele está, do que está acontecendo com ele agora. E a pessoa que está encarnada, ela está ali olhando para ver, será que a pessoa está escrevendo é o meu pai, é meu filho, é o meu marido mesmo? E ela não está prestando atenção no conteúdo daquela carta. Sabe? O conteúdo, aquilo que aquele espírito veio trazer para a carta. E é tão lindo esse conteúdo, às vezes, e a pessoa banaliza. Ela começa a colocar dúvidas. Então eu entristeço de sentir essas coisas. E aí algumas pessoas, eu falo, gente, presta atenção na carta, naquilo que está escrito para você. Do coração de quem está passando para você. E às vezes a pessoa reconhece o pai, o marido, a esposa naquelas letras, naquilo que veio trazido. Outras a pessoa fica em dúvida e fala, mas meu pai tá, ou minha mãe, ou meu filho está muito evoluído para a pessoa que saiu daqui. Gente, a pessoa que sai da Terra, ela morreu. Ela saiu daqui numa condição, seja ela qual for, ela morreu. Ela entrou em contato com uma outra dimensão. Ela expandiu a consciência, queira ou não queira. Então, nem sempre a pessoa que está escrevendo, aquele espírito que volta para escrever, ele ampliou a consciência dele, ele tem uma outra visão agora da vida, das coisas que acontecem com ele. Então, as pessoas às vezes ficam chocadas, falam, mas meu pai não acreditava no mundo espiritual e agora ele está falando em... Lógico, agora ele tem que acreditar e está lá, entendeu? E as pessoas não percebem isso. Então a minha pergunta é assim, será que nós estamos fazendo um serviço certo? Será que não está na hora de nós expandirmos a nossa consciência aqui na Terra? E é isso que a minha proposta é essa, a gente estudar enquanto está aqui encarnado, aprendendo. Para e pensa, olha bem se a proposta não é boa. Estuda agora, para quando você partir não ter que ficar voltando para falar com ninguém que está aqui. Nós temos hoje vários recursos. Temos a transcomunicação instrumental, que está aí tentando provar a existência de um outro mundo. Eu não tenho dúvida, tá? Que existe, existe. Não é um pedaço de papel, não é nada que me prova isso. É a certeza de que existe o lado de lá. A outra questão é a transcomunicação instrumental. Ela tem registrado sons, imagens e até no celular. Pessoas que morrem e deixam mensagem gravada no celular. Então, para ver. Será que a gente ainda precisa de prova para mostrar que o mundo de lá existe? Eu, Kátia, não preciso. E você que está aí, precisa? Um abraço e até o próximo vídeo. Aguarda que venham os relatos das psicografias. Até o próximo. Tchau, tchau.